Salve rapaziada, Marcos aqui. No vídeo de hoje nós vamos criar uma API com Laravel e a gente vai fazer da forma mais simples possível para vocês pegarem a manha. A gente já tem um vídeo sobre o Laravel que a gente fez um CRUD sem API no caso, somente com comandos. Então para quem já viu aquele vídeo não terá dificuldades em entender todos os processos aqui, até porque eu já fiz um tutorial pronto, coloquei lá no blog para a gente só copiar os comandos e rodar na Shell e a gente criar nossa API e no final a gente vai testar com o Postman. Então o link da postagem é esse aqui, como criar uma API com Laravel 8, que a gente vai poder consumir em outro vídeo essa API com, por exemplo, qualquer framework JavaScript como Vue.js, React, Angular, Svelte, qualquer um a gente vai poder utilizar essa API para a gente construir o nosso aplicativo. Então aqui nesse artigo vai ter várias informações aqui, o que a gente vai cadastrar um artigo. Essa API que a gente vai criar vai ser estilo mais ou menos um blog, digamos assim, que a gente vai cadastrar o título da postagem e também o corpo, no caso aí, a postagem, o artigo. A gente vai ter também o endereço para a gente atualizar essa postagem, listar todos os artigos e listar somente um único artigo e também um link para a gente deletar um artigo. E aqui tem outras informações abaixo, conceitos sobre o vídeo do CRUD. Para você que não sabe o que é uma API, aqui na postagem já vai ter toda a descrição do que é uma API web, que isso é você enviar a requisição para um determinado link, ela devolve a informação em JSON. Nesse caso a gente vai criar uma API REST. Aqui tem toda a descrição do que é uma REST, o que é uma RESTful. Ela é mais ou menos o mecanismo da REST. E para ser uma RESTful, ela tem todas as características aqui. Nem todas no final aqui, nem todos os serviços que conhecemos obedecem essas características, mas acidentalmente elas são chamadas de RESTful. E aqui tem até um link bem legal. Então aqui logo abaixo já vai ter todo o passo a passo. Eu deixei bem mastigado possível. E eu só ia criar somente a postagem. Mas alguém pode ter dificuldade de entender o que são esses comandos aqui. Então a gente já vai criar o vídeo. E eu vou incluir o vídeo nessa postagem do Laravel. Então os procedimentos são bem fáceis aqui, bem básicos. Olha lá, ó. São 6 ou 7 passos. Se eu não me engano tem 2 vezes 5 ali, então são 7. Vamos começar que é bem simples para a gente entender. Nesse caso aqui eu vou ter que entrar no meu servidor. A gente mostrou a diferença de você rodar em localhost com a porta diferente, 8000 no caso para o Laravel, e você rodar aí no servidor web, no caso o Apache. Então no meu caso aqui esse endereço existe, no seu pode ser que seja diferente, mas você vai entrar. Então vamos abrir aqui um terminal. Esse tutorial vai ser bem simples, que é só a gente colar aqui o comando. Agora a gente vai rodar o Laravel New Artigos, que será o nome do projeto que a gente vai criar. Só vai copiar lá no blog, colar aqui, e ele vai lá criar. Você pode criar com o nome que você quiser. Nesse caso aqui eu já deixei como artigos o nosso blog fictício. Vamos aguardar aí que essa parte demora um pouco. Perfeito, pessoal. Criado aqui todos os arquivos básicos para a gente criar. Próximo passo aqui, como tem aqui, é a gente entrar no nosso projeto CD aqui, artigos. Enter aqui, já estou dentro do meu artigo. Entramos lá, o próximo passo é a gente dar permissão aos logs do Laravel. A gente cola aqui. Próximo passo é abrir no navegador. Lógico que a gente poderia dar ali já um comando, mas aqui, ó, esse comando de open, ele já abre aqui, ó. Já está funcionando o nosso Laravel aqui. E aqui você já vê que a versão é 8.38. Continuando aqui na nossa postagem, a gente vai criar o banco de dados. Ele vai dropar se existir. E aí ele vai criar um banco de dados chamado artigos. Então você vai pegar esse comando. Lógico, a minha senha que eu uso localmente. Colo aqui, ó. Criou o banco de dados. Desse comando aqui é a mesma coisa de você abrir o arquivo .env e ir lá na variável db_password e colocar a sua senha do seu banco de dados. Nesse caso aqui eu já coloquei tudo normal, só colar aqui, ó, e dar um enter. Já alterei. Se a gente der um vir lá no nosso .env, já colocou a senha aqui para mim, já colocou o usuário, já estava root na verdade, e o banco de dados que é artigos. Vai ser o localhost e essa é a porta do MySQL. Então tá tudo certo. Continuamos aqui. Essa daqui é criar e configurar o projeto inicial. Próximo passo aqui é a gente criar a migration e definir os campos da tabela. Então a gente vai primeiramente rodar esse comando aqui e a gente vai colar aqui. Enter, criada com sucesso. Próximo passo aqui é a gente abrir. Ele já vai abrir automaticamente, ó, porque eu tenho o nome em artigos, tá vendo? Então, no seu caso aqui, talvez esse comando possa mudar se você criou outro nome aí para o seu banco de dados, para o seu projeto. Então ele já vai colar aqui, ó, ele já vai abrir automaticamente com o meu editor de texto. E agora, voltando aqui, ó, eu só vou adicionar 2 campos, como eu havia dito para vocês, que vai ser o título e também o conteúdo. Haverá esses 2 campos lá no meu banco de dados, tá? Mais detalhes para como funciona o Laravel e a estrutura, vida do CRUD e também o curso de PHP que a gente tem uma iniciação a toda a estrutura do Laravel. Vamos vir aqui. E aqui onde tem Table ID,
a gente vai colar o nosso título. Voltando aqui, a gente vai colar também do tipo texto, aqui no tipo string, e aqui do tipo texto a gente vai colar o nosso text, que será o conteúdo da nossa postagem. Agora a gente vai criar o model e o controller com esses comandos aqui. Basta vir aqui copiar, sai do seu editor, cola, enter. O model foi criado com sucesso. Agora a gente vai rodar o migrate para ele gerar as tabelas. Olha lá. E aqui agora a gente vai criar o controller, que será o responsável para manipular toda a nossa API. Criado lá, agora a gente vai definir o controller e a gente vai ter que editar esse arquivo aqui. Então vamos pegar todo esse comando aqui. Se você não utilizar o Vim, copie só daqui até lá. Tá? Colar aqui, enter, abriu aqui o nosso arquivo. Então aqui já vem algumas informações. Ó. Primeiramente a gente vai ver se tem o namespace HTTP controller. Aqui ó, já tem. Vai ver se tem user model artigos como artigo. Ó, não tem, então a gente já vai copiar esse cabeçalho e vai colocar aqui, Shift Ctrl V. O próximo aqui é o resource artigo. Tem algumas coisas que são diferentes no Laravel 8, por isso que eu estou fazendo esse vídeo também. Copiar aqui e colar também. E aqui tem o Luminate, já tem aqui também o request, tudo certinho. Agora vem aqui, ó, quando for no index, ele vai listar os artigos e vai paginar em 15. No show, tá passando um ING aqui, então só vai mostrar somente um artigo. Esse método de cima mostra todos os artigos. O store, para a gente cadastrar um artigo. Aqui para a gente atualizar um artigo. E aqui para a gente deletar um artigo. Você pode pegar tudo isso aqui ó, e colar lá. Então, eu vou pegar tudo isso aqui, ó, até aqui mais ou menos, copiar, vou vir aqui. Eu posso pegar essa classe toda aqui, deletar tudo, deixar só a última linha lá, ó. Deletar aqui, essa linha aqui também não existe, e aqui eu colo as minhas funções, tá? Agora a gente vai criar as rotas. Lá no vídeo do CRUD, a gente fez em routes, ls.routes, vai ter, a gente fez em web.php, nesse caso a gente vai fazer na API, porque é uma API. Então vamos lá abrir esse arquivo aqui, pode ser por aqui também, vim routes api.php. E aqui dentro, ó, você já vê que o Laravel 8 tem algumas coisas diferentes, por exemplo, o sintaxe. Você veja aqui que os cabeçalhos só tem um HTTP request e também um facade. Então você pode pegar esse aqui, artigo controller, porque ele vai ser o alias, digamos assim. E você já vê que a sintaxe do Laravel 8 já está um pouco diferente daquele vídeo lá do CRUD. Há como você mudar isso aqui e voltar a ser como antigamente, editando um arquivo do Laravel. Mas é bom a gente sempre manter atualizado como é, porque é a nova forma que eles utilizaram, forma mais segura da gente tratar. Então, aqui a gente vai criar uma rota chamada artigos, que vai chamar index, que vai listar todos os artigos. Esse daqui a gente vai listar somente um único artigo. A gente vai criar um artigo que vai chamar o store. Tudo que tem lá vai ser utilizado aqui. Então, basta a gente copiar isso aqui, vir para cá, ó, e colar logo abaixo. O primeiro lá de cima já foi gerado automaticamente pelo Laravel. Perceba que é a mesma coisa. Então, saímos aqui. Próximo passo aqui, ó, criar e definir o resource, que são os recursos aí para o nosso artigo. Vamos colar aqui, ó, rodar. Vamos aqui agora editar o nosso recurso. Abrir aqui o nosso artigo PHP e perceba aqui, ó, aqui vai ter o return parent array aqui, normal, tá vendo? Só que a gente quer definir quais são os campos que são permitidos para que não dá aquele problema lá do mess assign. Lembra no outro vídeo? Então a gente só vai copiar esse return aqui, ó. Vai vir aqui e vai colar Shift Ctrl V aqui. Esse aqui você pode comentar ou até mesmo deletar. E aí você dá um Ctrl A só para identar todo mundo aqui, ó. Já está feito, salvou e saiu. Agora a gente vai testar a nossa API. Para testar a nossa API, a gente vai utilizar o Postman. Para quem não tem o Postman instalado, aqui no blog também tem um artigo como instalar o Postman no Ubuntu e em qualquer distro, só você abrir aqui em uma nova aba. Mas eu vou abrir aqui o Postman, abrir aqui, ó, Postman, aberto aqui o Postman com sucesso, e agora a gente já pode testar a nossa API. Se a gente vier aqui, ó, em Laravel, já nesse link aqui ele está mostrando, ó, Public API artigo, se a gente vier aqui, ó, API /artigo, vai dar um erro aqui, porque é artigos no plural que ele vai listar, ó, não tem nenhum, tá vendo? Que é aqui no conjunto do nosso objeto data, que é que quando a gente consumir que vai estar em data também. Para a gente testar, a primeira coisa que a gente vai testar é inserir um post. A gente vai ter que usar o método post
e a gente vai utilizar o link artigo somente, não no plural. Aqui está no plural para listar todos. Para a gente cadastrar um artigo, para inserir um artigo, a gente vai utilizar somente, que é esse link aqui. A gente pode até copiar aqui, ó, copiar link. Vamos aqui, criar uma nova aqui, colar aqui e vamos utilizar qual método aqui? O método post. Aqui está como get, então vamos escolher o post aqui. Aqui está o artigo. E aqui tem os próximos passos. Você vai selecionar o headers, no caso aqui, clicar aqui em headers, e aí você vai selecionar a key e vai marcar como content type. Então, aqui em key, você vai marcar como content type. Olha lá, esse aqui já tem mostrando que é o valor JSON, application / JSON. Clica aqui, application / JSON, esse aqui, ó. E agora, o próximo passo é a gente ir lá em body how. A gente vai clicar em body e vai marcar em how e vai testar aqui agora. Vamos testar preencher um título. Ele vai preencher o título, que vai ser primeiro artigo pelo Postman, e o conteúdo, descrição desse título. Então eu vou copiar esse objeto aqui, vou colar aqui, ó, e vou mandar um send. Send, enviar. Se retornar alguma coisa, ó, retornou, e ele já criou a ID 1. Se a gente vier aqui, ó, e listar, ó, já tem lá o primeiro Postman criado. Se a gente quiser cadastrar mais um post aqui, copiar, vir aqui, ó, colar, que é o segundo artigo, enviar, enviamos. Se a gente for listar aqui, ó, já está listando também um segundo. O primeiro e o segundo já criou a ID. Só mais um para a gente ter certeza que está funcionando. Vamos aqui. E lógico que a gente vai enviar isso aqui via JavaScript, então não vai precisar utilizar assim, né? Ó, criou a ID 3. Dá um F5 aqui agora, olha lá, ó, já está cadastrando, pelo menos, fazendo inserção com o método post lá na nossa API. O próximo aqui é a gente listar todos os artigos. Aqui a gente também pode listar e a gente está vendo, mas se a gente vier lá no Postman, a gente vai ter que selecionar get, colocar no plural e dar lá um send. Vai ter que listar, ó, listou os três aqui, ó. Aqui são os dados que a gente vai saber, que é os dados que a gente vai utilizar para fazer a paginação. E ele vai retornar também esse como links. O de cima vai retornar como data e o de baixo como links. E aqui são metadados aqui que são interessantes aí, URL, coisas desse tipo que aparecem lá. O próximo passo aqui é a gente testar a atualização. Nesse caso a gente está utilizando o método put, né, aqui na nossa web API. Então se a gente vier aqui, a gente vai ter que selecionar o put. A URL é somente em plural e a gente seleciona o artigo. Nesse caso aqui, vamos selecionar o 1, o primeiro artigo. A gente vai utilizar ele, então vamos atualizar enviando tanto o título quanto a descrição, então vai ter que mudar. No momento a gente viu aqui que ele tem esse nome, primeiro artigo, descrição. Quando a gente atualizar aqui, ó, enviar, vai retornar, se retornou, atualizado com sucesso. Se a gente voltar lá agora e der um F5, o primeiro agora já foi atualizado, ó, e o segundo também. Agora a gente vai tentar deletar para ver se também a rota de deletar um post está funcionando. O método é delete e a gente vai escolher o número de um artigo no singular. Então vamos utilizar o método delete aqui e vamos deletar aqui o artigo 2, por exemplo, enviar, retornou que o artigo 2 foi deletado. Se a gente voltar aqui para listar os artigos, ó, olha lá, ó, 1 e o 3. Então tá funcionando normalmente. A gente vai ter o próximo vídeo desse aqui, que a gente vai consumir essa API, a gente vai criar postagens via um framework JavaScript, e aí a gente vai atualizar, fazer tudo isso, deletar via o nosso front-end. É um vídeo que eu estava devendo já faz tempo, muita gente me perguntando. Existem algumas coisas no Laravel que não é tão igual, por exemplo, como Node.js, em que você consegue consumir com um URL diferente. Se a gente vai rodar um framework numa porta diferente, provavelmente a gente não vai conseguir fazer isso, o Laravel não permite. Mas a gente vai ter que fazer algumas artimanhas aí para a gente dizer que a gente quer somente naquele endereço. Isso é uma medida de proteção, de segurança. Mas aí a gente pode depois fazer um build da nossa aplicação e colocar ela dentro da mesma pasta do Laravel e excluir o index.php do Laravel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço. Até mais.